Fala meu mano, primeiro vídeo de 2026, começando aí te desejando um feliz ano novo, um feliz Natal atrasado, mas fazer o que? Bora pro que interessa aqui, vou reagir aqui junto com vocês, esse vídeo aqui do Notícias Maromba, onde o título é Polêmica, Cariani responde gorila e treta gigantesca sobre a pirâmide alimentar. Para quem não tá sabendo, a nova diretriz da pirâmide alimentar dos Estados Unidos volta à tona, tá bom? Mas antes de eu continuar, eu peço por favor para você deixar o seu like e se inscrever no canal, isso daí me ajuda bastante e como eu sempre te digo, não te custa nada, tá bom? Tô num cenário diferente, tô num cenário top, tá bom? Aqui embaixo não, aqui do lado, tá? Se eu não me engano, aqui, tá? Vai estar ali o QR Code Live Pix, tá bom? Vai estar o QR Code da Live Pix, caso você queira contribuir com o meu trabalho aqui, tá bom? Me mandar alguma mensagem. Lembrando também que o QR Code aqui da Integral Médica também tá aqui em cima para você poder garantir 15% de desconto nos seus suplementos, mais frete grátis para todo o Brasil, para compras acima de R$200 utilizando o nosso cupom HUMANOS. Pensou em suplemento? Pensou em Integral Médica, tá? Então, bora o que interessa, já que eu falei demais aqui para vocês. E vamos conferir essa treta. O Cariani decidiu quebrar o silêncio e responder o Júlio Gorila, após ser cobrado por ele nas redes sociais. Ah, que maravilha quando a verdade vem à luz, né, galera? Vocês viram? Gostaria da opinião do senhor Renato Cariani, Dudu Halushi. Se você acompanha Maromba há um certo tempo, vai saber que o Júlio Gorila sempre acabou gerando polêmica no meio com suas dietas, já bem lá no início, quando ele começou a ganhar destaque na Maromba. Em vários vídeos ele mostrava refeições diferenciadas em seus planejamentos dietéticos. Muitas pessoas achavam interessantes e até elogiavam seu estilo de vida relacionado a isso. Mas por muito tempo isso também foi motivo de críticas por parte do público. Porém, uma coisa é certa, mesmo naquela época... Cara, se a minha imagem travar enquanto eu assisto aqui, eu peço desculpas porque ainda estou terminando de configurar aqui o OBS, tá bom? Estou fazendo algumas alterações aqui, mas espero que vocês aproveitem o vídeo, tá bom? O Gorila se mostrava convicto das suas decisões. O tempo passou, muita coisa aconteceu e mudou de lá pra cá. E mais recentemente o Gorila fez uma postagem que deu bastante o que falar. Se liga nesse vídeo que ele trouxe. A maior jogada de marketing da história da nutrição. E você caiu nela. Eu tenho embasamento para falar sobre a nutrição, tá? Não sou nutricionista ainda. Final de 2026, graças a Deus, tudo der certo, eu vou estar com um diploma em mãos, tá bom? Eu sou estudante de nutrição, então eu estudo bastante coisa relacionada à gordura saturada, insaturada, alimentação no geral. Então eu tenho propriedade para falar sobre isso porque eu tenho conhecimento. Até 1920, ninguém cozinhava com óleo vegetal. Ninguém tinha medo de gordura animal. Colesterol não era vilão. Infarto não era epidemia. Então, o que mudou? No início do século XX, as indústrias de algodão dos Estados Unidos estavam afogadas em óleo de semente, que é um resíduo que ninguém queria. A Procter & Gamble teve uma ideia genial e perigosa. Decidiu transformar esse lixo industrial em um alimento. E aí nasceu o Crisco, o primeiro óleo vegetal hidrogenado. Mas havia um problema. Ninguém queria comer algo que parecia óleo de máquina. Então eles fizeram o que toda grande campanha faz. Criaram medo. Contrataram médicos, financiaram estudos, patrocinaram revistas científicas. E a narrativa nasceu. Gordura animal entope artérias. Óleo vegetal é leve, moderno e saudável. Donas de casa sorrindo nos anúncios. Isso não é marketing não, tá? Gordura animal, que é gordura saturada em excesso entope artéria sim, tá? Artigos científicos pagos. E o mundo acreditou. Em poucos anos, banha, sebo e manteiga desapareceram da cozinha. Óleo vegetal virou regra. Entre 1960 e 2000, o consumo de óleos vegetais aumentou mais de 400%. No mesmo período, a doença cardiovascular virou uma das maiores causas de morte no Ocidente. Coincidência ou consequência? Chamaram isso de alimentação mais leve. Mas foi o início da maior epidemia metabólica da história. O medo da gordura animal não veio da ciência, veio da indústria. Esse foi o vídeo, na legenda. Ainda o Júlio Gorila colocou aqui, você é time manteiga ou time margarina? Time margarina, porque margarina hoje é feita de gordura insaturada, tá bom? Se a gente olhar depende da marca também, tá? Então eu curto bastante aquela margarina da Becel, selo azul, que ela é majoritariamente feita de gordura insaturada, tá? Tem ômega 3, ômega 6, ômega 9, então é muito boa. A manteiga é feita exclusivamente de gordura saturada. E isso, para pessoas que têm obesidade, para pessoas que têm algum problema cardiovascular, é pior, né, a manteiga do que a margarina. Mas nenhum alimento é vilão, tá? Não vamos demonizar nenhuma das coisas, porque não é esse o foco. O Gorila acrescentou argumentos contra óleos de sementes como soja, canola, milho, girassol, margarina, afirmando, por exemplo, que esses óleos não existem prontos na natureza, que no longo prazo afetam o intestino e o metabolismo, deixando claro ser a favor de outros tipos de gorduras, como azeite extra virgem, óleo de coco, manteiga, sebo, enfim. Essa postagem acabou causando bastante polêmica no meio, principalmente por causa do vídeo. Em sua própria publicação, o Gorila foi respondido por muitas pessoas, incluindo nutricionistas e o próprio Cariani, que escreveu o seguinte: expectativa de vida em 1920, Estados Unidos de 40 a 55 anos, e países pobres de 30 a 35 anos. Principais causas de morte da época: doenças infecciosas e respiratórias, fruto de baixa evolução da medicina e farmacêutica na época. Sabemos que problemas cardíacos, frutos de má alimentação principalmente, acontecem após os 50 anos de idade. Está aí a explicação básica de falta de mortalidade por doenças cardíacas, além da ausência na época de alimentos industriais.
Ou seja, se você não entendeu, as pessoas só não morriam do coração porque elas não viviam até esse ponto. Industrializados, do fato das pessoas serem mais ativas na época, pois todas as atividades diárias eram feitas a pé e caminhando muito, e por fim faziam basicamente 3 refeições ao dia, ou seja, uma população bem menor de obesos. Pois é, o gorila então decidiu responder escrevendo: obrigado por seu comentário, o problema não é o óleo vir de uma planta, o problema é o processo, os óleos que fazem mal, soja, canola. Não, o problema não é o processo, o problema é o excesso. O excesso, seja lá do que for, é problemático. Solventes químicos como hexano, refinamento, branqueamento e desodorização. Esse processo oxida a gordura, destrói nutrientes e cria moléculas inflamatórias que inflamam o intestino, desregulam a microbiota, atrapalham o metabolismo, favorecem a resistência à insulina e inflamação crônica. Além disso, são ricos em ômega 6 instável, que em excesso alimenta processos inflamatórios no corpo. Sobre a média de vida até 50 anos, era puxada para baixo pela altíssima mortalidade infantil. Quem ultrapassava a infância frequentemente chegava a 60 a 70 anos, com uma boa funcionalidade. A grande diferença está na alimentação. Um bom contra-argumento aqui, hein? Comida de verdade, pouco processamento e alta biodisponibilidade. Hoje mesmo vivendo mais, muitos aos 40 já acumulam inflamação crônica, deficiência nutricional e disfunção metabólicas causadas por ultraprocessados. Nos Estados Unidos de 1920, a taxa de mortalidade infantil era aproximadamente 80 a 100 mortes para cada 1.000 nascidos vivos. Em 1915, 100 mortes para 1.000 vivos. Hoje, em 2026, a taxa está em torno de 5,6 mortes por 1.000 nascidos. A lógica é a mesma que comentei antes, mas com números americanos. Em 1990, a expectativa de vida ao nascer nos Estados Unidos era de apenas 47 anos. Isso dava a impressão de que não existiam idosos. O problema é que cerca de 30% de todas as mortes no país ocorriam em crianças menores de 5 anos. Quando você tem tanta gente morrendo com idade 0 e idade 1, a média aritmética da população cai drasticamente. Pois é, o gorila então argumenta que a expectativa média de vida era puxada para baixo por causa da mortalidade infantil. Mas o Dudu Halushi, que é um dos nutricionistas mais conhecidos da maromba, decidiu trazer dados que fazem contraponto a isso. Inicialmente ele comentou o seguinte na postagem: mais um dia espalhando fake news. Mais abaixo no próprio comentário: em 1970, 91% de todas as mortes por doenças cardíacas foram isquêmicas, o percentual caiu para 53 em 2022. De 70 a 2022, a mortalidade ajustada por idade diminuiu 89% para infarto agudo do miocárdio, de 354 para 40, tá? Do mesmo período de 70 a 2022. E 81% para todas as doenças cardíacas isquêmicas. Tá aqui o estudo que ele mostrou. Para todas as doenças cardíacas isquêmicas. Então, o Dudu decidiu especificar os casos, excluindo a mortalidade infantil. Em outro comentário, ele explica que a substituição de ácidos graxos saturados por ácidos graxos poliinsaturados faz parte das diretrizes dietéticas desde a década de 70. Ele levou a redução modestas na ingestão de gordura saturada e um aumento no consumo de óleos vegetais nos Estados Unidos. Por exemplo, a ingestão de ácidos graxos poliinsaturados aumentou de cerca de 3 para 7% na ingestão energética, em um momento em que a mortalidade por doença coronariana caiu quase 75%. Poliinsaturados. Isso. Aliás, esse tipo de alimentação... Você acredita no que quiser, irmão. Você acha que a lógica é o fake news, mas não tem nada de novo nisso. Aliás, esse tipo de alimentação vem desde nossos primórdios. De 100 anos pra cá inventaram muitos alimentos, e realmente eu não vejo uma melhora na composição corporal das pessoas. E doenças cardíacas não está só relacionada a gorduras saturadas, meu amigo. Respeito que você defenda sua tese, mas não tem como comparar o valor nutricional de uma gordura integral com algo industrializado que você consome e chama de gordura boa. Após isso a treta entre eles acabou se escalando nos... Vamos ver, tá bom. Com todo respeito, mas você nem tem conhecimento de nutrição, mano. Muito menos tem capacidade técnica para avaliar a evidência científica. Concordo, tá? Porque se você sabe analisar o alimento, o que tem naquele alimento, em questão de percentual de gordura saturada e insaturada, vocês vão ver muito bem que a questão de óleo vegetal é melhor do que manteiga. Não é querendo demonizar manteiga, cara. Eu também curto uma manteiguinha com pão. A questão é a seguinte, é pra quem? Entendeu? Pô, eu, Roberto, que pratica atividade física, que me preocupo com a minha alimentação, eu posso comer tanto a margarina quanto a manteiga, não tem problema nenhum. Posso usar o óleo vegetal, posso usar o azeite, posso... que azeite também é óleo vegetal, né? Mas... vocês me entenderam? Eu posso usar um de soja, posso usar o que for porque eu me cuido. Entendeu? Agora, se eu fosse um obeso, sedentário, será que eu poderia usar a manteiga? Será que numa substituição ali, tentando fazer uma reeducação alimentar, seguindo um processo de alimentação saudável, não seria melhor eu me utilizar da margarina, que eu citei, por exemplo, no começo para vocês? Entendem que, na verdade, a questão o alimento é para quem, entendeu? E tendo em mente esse alimento para quem, fica fácil de você entender o valor nutricional daquele alimento, entendeu? Mas vamos continuar aqui. Na tua cabeça, as pessoas ficaram doentes só por comer óleo de soja, não por ter uma alimentação rica em grãos refinados, gordura saturada, carne vermelha processada, sódio ultraprocessados, alimentação irregular, etc., mais o sedentarismo. A mesma gordura insaturada dos óleos vegetais está presente nas oleaginosas e no azeite de oliva, por exemplo. Verdade.
te falta discernimento em coisas básicas. Aí reposta um vídeo cheio de extrapolação como verdade científica. É piada mesmo. Comentários. Com mais respostas dos dois lados, o Dudu chegou a afirmar que o gorila não tem conhecimento de nutrição e muito menos capacidade técnica para avaliar evidência científica, e que o vídeo postado por ele não passa por extrapolações levadas como verdade científica. Mas calma que tudo isso é só o começo. Mais recentemente foi anunciada a nova diretriz alimentar nos Estados Unidos, e o gorila não demorou muito para fazer um vídeo, onde cobrou o Cariani e o Dudu Halushi, os citando diretamente. Se liga aí. Ai, que maravilha quando a verdade vem à luz, né, galera? Vocês viram a última notícia aí do Departamento de Saúde dos Estados Unidos e a FDA falando sobre gorduras saturadas? Postei esses dias, gostaria da opinião do senhor Renato Cariani, do Dudu Halushi e todos os nutricionistas que falaram que eu estava passando desinformação. Mas vamos escutar, eu não sei de nada. Eat real food. Protein and healthy fats are essential. You're ending the war on saturated fats. Diets rich in vegetables and fruits reduce disease risk more effectively than many drugs. Hoje marca o início do fim de uma era de dogmas médicos sobre nutrição. Por décadas, alimentamos uma pirâmide alimentar corrupta com foco míope em demonizar gorduras saturadas naturais e saudáveis, dizendo para não comer ovos e bife, ignorando um enorme vácuo. Today the lies stop. The new guidelines recognize that whole nutrient-dense food is the most effective path to better health and lower healthcare costs. Assim, em nome da... É isso aí, galera. Se vocês querem mais conteúdos como comer de verdade e saber de informação de verdade, não desinformação, como todos falam, sigam meu perfil e tamo junto, galera. É nóis. Bora. Pois é, não demorou muito e o Cariani deixou o seu comentário na postagem do gorila, o respondendo diretamente. Bora conferir essa resposta do Cariani. Mas, galera, a verdade é que independente de qual dieta você prefere seguir, o que todo mundo concorda é que nem sempre é possível bater todos os macros do dia, apenas com as refeições. E é pra isso também o seu mês grátis. Números indicados, e não apenas os cortes do discurso que lhe convém, aonde o limite de gordura saturada é de 6% ao teto calórico diário, que deve-se priorizar carboidratos integrais. Vamos lá, vamos ler aqui que o Renato respondeu ao gorila. Preciso mostrar os números indicados e não apenas os cortes do discurso que lhe convém. Onde o limite de gordura saturada é de 6% ao teto calórico diário, que deve-se priorizar carboidratos integrais e reduzir carboidratos refinados e açúcar, que deve-se priorizar gorduras saudáveis isso ele quer dizer insaturadas, tá? E proteínas entre 1,2 a 1,6 kg corporal. Tudo aquilo que falou há anos. E detalhe, esses estudos que você colocou nos comentários, se as pessoas quiserem souberem ler e interpretar, e nada embasa o discurso do que podemos encher o cu de gorduras saturadas. E além disso, o Cariani também postou seu vídeo sobre o assunto. Mudança na pirâmide alimentar americana e o povo vai ao delírio. Parece que os americanos inventaram a roda. Meu amigo, o que nós pregamos é aquilo que o governo americano acabou de falar. Renato, e por que o governo americano se pronunciou? Porque hábito alimentar é cultural para o país. Você sabia que nos Estados Unidos houve uma época que o governo americano, o agro do governo americano, incentivava as pessoas a comerem sucrilhos pela manhã? Quem aí assiste filmes americanos vê o cara comendo sucrilhos? Açúcar com farinha refinada. O brasileiro tem essa cultura? Não. Quem já foi para os Estados Unidos e viu aquele pacotaço de salgadinho, aquelas caixas de donuts, tudo com açúcar? Americano adora embalagem grande, cheia de açúcar e carboidrato refinado. Brasileiro não come sucrilho pela manhã. Brasileiro não tem os mesmos hábitos alimentares. O governo americano colocou como premissa agora: comam comida de verdade. Por que isso? Porque o americano gosta de industrializado. Na hora do almoço ele vai lá e pede cachorro quente com hambúrguer. À noite pede pizza. Tudo tem prazo de validade nos Estados Unidos. Coisa rara eles comerem alimentos saudáveis e naturais. O brasileiro gosta de um arrozinho com feijão, salada, frango, carne, aquela salada caprichada. O brasileiro gosta de comer comida de verdade. Então, o nosso hábito alimentar, a nossa cultura de hábito alimentar é muito melhor do que a cultura americana. O que fica de aprendizado dentro dessa nova... A nossa combinação cultural alimentar do arroz e feijão, gente, pra gente é uma coisa básica, mas assim, ela é... Cara, ela é surreal. Essa combinação é a melhor que tem, acho que eu posso dizer assim, do mundo, entendeu? Porque além de ser gostosa, o valor nutricional é muito bom, a combinação dos dois. Cara, só do arroz e feijão, a combinação desses dois aí, questão de valor nutricional, de benefício pra saúde, cara, é... Porra, é top, entendeu? Fora que é muito bom, né? Vai me falar aí que você não gosta de arroz e feijão, porra. Você não gosta, né? Acho que você é criança. Pirâmide que talvez você não esteja fazendo ainda. Consumo adequado de proteínas, 1,2 a 1,6 kg corporal. Priorizar consumo de proteínas. Ter fontes de gordura saudáveis. Renato, eu vi o governo americano falando para não demonizar a gordura saturada. Fato, e nós nunca demonizamos gordura saturada. Porém, sempre deixamos claro, consumo controlado. A Organização Mundial da Saúde diz claramente, 10% da sua ingestão diária de calorias de gordura saturada no máximo. Eu, por exemplo, entre manteiga e margarina, eu como manteiga.
porque eu gosto mais do sabor. Porém, eu controlo o meu nível de consumo de gordura saturada nas outras fontes. Eu uso gema de ovo, eu uso manteiga, que tem gordura saturada. Mas aí a minha carne é mais magra. O meu peixinho é mais magro. O meu frango é um peito de frango. Para eu ter esse controle e manter a minha saúde cardiovascular, principalmente a longo prazo. Ter alimentos integrais como fonte de carboidrato e evitar o açúcar, carboidrato refinado. Então, menos arroz branco, menos macarrão, mais vegetais, mais fibras, mais frutas. Legal? Mais alimentos integrais. Adequar-se ao consumo de gorduras saudáveis no que diz respeito a azeite de oliva. Fazer uma observação aqui que ele falou do arroz, né? Para alguém acabar não distorcendo o que ele disse. Fala assim, o Cariani falou que o arroz ele é carboidrato refinado, é açúcar, tudo mais. É vilão, não, gente. É o excesso, entendeu? De novo, o excesso faz mal. Coma comida de verdade, arroz, feijão, banana, aveia, carne, ovo. Quanto a essa questão de gordura animal, realmente tenha um pouco mais de consciência sobre a quantidade, entendeu? Prefira mais gorduras insaturadas, um azeite ali na salada, tudo mais. Enfim, amêndoas, oleaginosas, chia, o que você quiser usar aí também vale. Mas, cara, principalmente coma comida e evita os ultraprocessados, salgadinhos, bolachas, embutidos, que é um bagulho tão simples, sabe? Aquela pizza congelada, lasanha congelada, evita isso. Abacate, fontes saudáveis de gordura para você, legal? Então, o americano não inventou a roda. Mas por que ficou tão claro isso? Porque o governo, o ministro da Saúde veio a público falar, para abrir a mente da população americana e mudar a cultura alimentar que lá atrás eles mesmos convenceram a população deles a realizar, legal? Nós brasileiros ficamos com essa pirâmide também, mas eu acho que a gente já faz isso há muito mais tempo. Brasileiro come alimento saudável e brasileiro raiz, gosta de comer comida saudável há muito mais tempo do que o americano. Você concorda? Inclusive tem até o Guia Alimentar Brasileiro, que eu acho que é desde 2014 que tem esse guia, que tem todas as orientações lá de como ter uma boa alimentação. E o nosso, tipo assim, meio que os Estados Unidos se adequaram ao Brasil, entendeu? Porque o que os Estados Unidos estão fazendo lá, a gente já diz há muito tempo, até mesmo conforme o Cariani falou. É só vocês pesquisarem e conferirem que vão ver que eu não estou mentindo, nem o Cariani está mentindo. Na postagem do Cariani, o Gorila também deixou o seu comentário. Mas o Renato Cariani, agora há pouco, estava falando que prefere óleos vegetais ultraprocessados e margarina ao invés de manteiga e gorduras animais. O Cariani também respondeu por aqui: Gorila, eu prefiro óleos vegetais ao lugar de gordura saturada. Continua afirmando: mas como você também estuda, existe uma quantidade limite para ingestão de gordura saturada. E eu faço as minhas escolhas das fontes dela. E isso que eu afirmei. Entre indiretas e diretas, essa situação acabou indo longe demais. Nos seus stories, o Cariani repostou essa postagem do Thiago Negro, que dizia: você pode vencer 40 sábios com um único argumento, mas não pode vencer um idiota com 40 fatos. Concorda? O Cariani... Porra, eu concordo. Deixa aí nos comentários, vocês concordam? Que eu concordo. Aqui, o gorila foi idiota. escreveu o seguinte: porque isso me Eu gosto do gorila, tá? O gorilismo, eu gosto dele. faz lembrar a mudança da pirâmide alimentar americana e a histeria da seita da dieta carnívora. Por que será? Outro que fez vídeo trazendo um contraponto embasado sobre essa questão da pirâmide alimentar foi o Thales Faquin. Além disso, ele também postou um outro vídeo anteriormente, onde buscou refutar exatamente o vídeo postado pelo gorila lá no início. E aqui também o Renato Cariani deixou o seu comentário, afirmando que esse tipo de vídeo é de doer. Pois é, essa situação toda acabou gerando muita polêmica. A treta sobre a pirâmide alimentar segue presente e parece não estar próxima de acabar. Mas agora chegou a sua vez de participar disso tudo. Porém, bora debater com respeito. Deixe sua opinião sobre tudo aí. Bom, é isso. Deixe sua opinião aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado para você, meu mano, que assistiu até agora. Espero que eu não tenha dado nenhum defeito aqui nessa gravação, tá bom? Senão eu vou ficar muito chateado. E é isso. Tamo junto, galera. Valeu, é nóis. Fui.